negócio é o seguinte, vamos pensar onde tudo começa? Oi gente, eu sou Evandro Palma, sou um terapeuta tântrico e sexual e estou aqui para ajudar você a melhorar o seu prazer e as suas relações. Muito bem, eu não sei se vocês lembram daquela analogia que eu fiz sobre a criança aprender a andar. Então, tudo começa com as informações que nós recebemos em torno do prazer, do sexo e da sexualidade. E o que fizemos com essas informações? Ou melhor, como essas informações se instalaram dentro da gente. Ok, talvez você tenha tido cuidadores, pai e mãe, que foram lá e orientaram vocês de uma maneira muito adequada. Talvez vocês tenham tido uma escola que tinha uma educação para a sexualidade muito bem formada, com os trabalhos em grupo e etc e tal. Será que é meio utópico isso que eu estou falando aqui? Parece que sim, não é? Por que parece que sim? Porque os nossos pais, avós e gerações anteriores tinham dificuldade com relação ao tema, têm dificuldade com relação ao tema. Então é muito difícil observar qualquer manifestação de prazer sem que haja um sentido de negação sobre aquilo que as pessoas estão observando, sobre os cuidadores estão observando. E normalmente o que acontece? Normalmente existe uma ação repressora frente a isso. Então, é aquela velha história que provavelmente vocês já devem ter muito ouvido falar. A menina, ela não pode pôr a mão na vulva, porque aí existem aquelas informações de que a vulva é suja, porque fede, porque você precisa lavar a mão. Se por acaso essa menina está descobrindo o prazer, o que deve acontecer? As informações que eu recebo no consultório são de entradas muito fortes de repressão por parte dos pais. Então isso acaba tendo uma influência posterior na forma com a qual a gente vai se relacionar com o nosso próprio corpo, como a gente vai se relacionar com o prazer de uma maneira geral e como a gente vai se relacionar com as pessoas. Ou seja, todas essas informações, elas vão estar arquivadas dentro da gente e vão em alguma medida, nortear o nosso comportamento. Para algumas pessoas, por mais que talvez tenha havido grandes repressões, possivelmente a pessoa passe ilesa por isso e vai se desenvolver e vai ficar tudo bem. Para outras pessoas, não. Tem algumas pessoas que simplesmente é como se tivessem estacionadas lá atrás nas falas de repressão que foram ditas a elas. Então, minha proposta aqui hoje é que vocês aí do outro lado façam um exercício. Você vai pegar um papel e uma caneta. E aí você vai pensar, você vai fazer o seguinte, olha, você vai localizar quando que foi a primeira noção de prazer que eu tive sobre o meu corpo. Qual foi a primeira noção de prazer? Então você vai lá, localiza aí o evento, vai lá, marca, anota. Ah, ok, foi tal. Ok, alguém observou isso que estava acontecendo com você? Se foi alguém que observou, quem observou? Qual foi o comportamento dessa pessoa que observou? Ok? Outro item para você anotar. Qual foi o sentimento que você teve? O que foi despertado no seu corpo nesse exato momento? O que aconteceu? Ok? Aí você vai anotar isso. E esses mesmos critérios você vai fazer também para ao longo da sua vida. Para cada situação que envolvia o prazer, envolvia estímulo do corpo. Dessa forma, você vai ter um cenário de todas essas situações que foram negativas e você vai conseguir ter instrumentos para pensar o que essas situações negativas têm a ver com o seu comportamento afetivo sexual hoje em dia, ok? Por quê? Porque é preciso desarticular. Porque essas pessoas que por acaso ou se comportaram de uma maneira que não deveriam se comportar com vocês, ou emitiram essas informações que não deveriam ter sido feitas dessa forma, vocês deveriam ter tido um outro encaminhamento. Essas pessoas também, puxa vida, elas só
simplesmente reproduziram provavelmente coisas que elas observaram de outras gerações. Ok, o que é necessário fazer hoje para melhorar a vida de vocês aí do outro lado? É que vocês pensem a respeito disso para entender qual é a relevância que isto ainda existe. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho casos no consultório, então, por exemplo, tinha uma mulher que me procurou, ela tinha 49 anos e ela era uma anorgásmica primária, então, ou seja, ela nunca havia tido um orgasmo. Ela tinha algumas situações de repressão na infância que ela simplesmente trouxe no consultório. E, ok, e aquilo ainda, mesmo que isso tenha acontecido, quando essa pessoa tinha, sei lá, 10, 12 anos. Então, isso simplesmente, às vezes, fica congelado dentro da gente e fica num sentido de latência e pulsando ali e impedindo que a pessoa simplesmente se liberte. Tá bom? Então é esse o exercício que eu proponho que vocês façam aí do outro lado, tá bom? Anotem tudo, volta o vídeo, tá bom? Volta o vídeo, anota tudo aquilo que eu falei e aí vocês vão fazer esse exercício. E depois, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar aqui, vocês podem escrever aqui no YouTube, nos comentários, dizendo qual foi o efeito disto sobre vocês. Que conclusão vocês chegaram, tá bom? Então por hoje vou ficar por aqui. Claro que se inscrever no canal é ótimo e também me seguir lá no Instagram é bacana também, @EvandroPalma. Legal? Então é isso. Beijo. Fui!